Bem-vindos ao Mescla, o podcast do Teatro Municipal do Porto, DDD, Dias da Dança e Campos, Paulo Cunha e Silva. Periodicidade eventual e coletivo. Como, onde e porquê é que nos mesclamos? Um pretexto sem pretensão. E comigo, dispensam apresentações, não é? Cholage e Zia Soares. Estão aqui para me falar de Aves Fêmea. Se cá começamos já, porque eu estou com muita curiosidade para saber o que é isto. Então, a Aves Fêmea é um projeto que nasce na Guiné-Bissau, com alguns amigos da Guiné, e que fala sobre arroz. E como é que o arroz sai da África Ocidental para o mundo. É o ponto de partida para o projeto, mas depois o espetáculo é muitas coisas. São muitas reflexões a partir dessa migração do arroz, de como é que este arroz saiu da Guiné-Bissau, mais concretamente, para as Américas. E pronto, a partir do conhecimento de como é que isso aconteceu, eu comecei a ir várias vezes à Guiné-Bissau. Já vais lá, tu estiveste lá há bastante tempo, não é? Vou indo. Vais indo? Sim, a primeira vez que fui até fomos juntos. Parece que já foi noutra vida, porque há assim um mundo antes da pandemia e um pós-pandemia, não é? Mas a primeira vez que fomos lá eu não sabia sequer de como é que a história do arroz africano tinha saído da África para o resto do mundo. Tiveste conhecimento lá, então? Não. Tive conhecimento em São Tomé e Príncipe. Ok. É engraçado que estive com um amigo meu guineense que me falou que faz parte de uma organização guineense que se chama Tiniguena. E a partir daí eu começo a visitar muitas vezes as zonas rurais da Guiné-Bissau para ver como é que se plantava o arroz, porque na Guiné-Bissau também há uma forma muito específica de se plantar o arroz, que é os arrozais que acontecem em zonas de água salgada, que se chamam bolenhas de água salgada. Então essas idas lá, passado um tempo, começam a tomar a forma de um possível espetáculo. Sim, basicamente é este o ponto de partida. E como é que se mesclaram? É assim? Sim. É isto, merece. Por acaso. Merece umas palmas. Yeah. Já sabem que temos aqui o nosso pad com os botões. Pois é. O Cholage vai inaugurar. Vai. Yeah. Já destas palmas, deixa eu guardar os outros. Foi na geração da Utopia, não é? Foi antes da geração. Foi em qual? Antes da geração, que foi quando eu te convidei para fazeres parte da geração da Utopia. É isso, mas foi com a geração. Sim. Mas foi uma cena. Foi no Castro Sodré. Yeah. Essas histórias é que nós queremos aqui. Então, isso é uma das coisas que eu gosto na Zia, é essa ousadia e também essa visão de ver coisas em pessoas que às vezes ainda ninguém viu, né? E eu estava muito teatro, mas sempre naquele sítio de ver de fora, mas tinha esta vontade de me envolver de alguma forma. Entretanto, só tinha estudado som e era rapper, não tinha nada a ver. E um dia a Zia apresenta esta proposta, que é esta fúria. Tipo, Zia, como é que eu vou fazer som para teatro, aquele mundo... Eu nem me lembro bem como é que fizeste. Eu só me lembro de estar na barraca. Eu lembro-me de estar no Teatro à Barraca a fazer essa peça. Eu lembro que tu convidaste-me. Eu lembro de ir aos ensaios. Mas não te lembras quando é que eu te convidei ontem? Foi no Cais de Sodré. Sim, mas eu não... Exatamente. Tu ias a passar e eu ia a passar. Tu ias para uma direção e ia para outra. Cholage, olha, nós estamos a fazer um espetáculo. Queres entrar? E ele, sim, fazeres a música. Epá, não sei, não faço isso. E eu disse, mas estão a ensaiar aonde? Não sei quantos. Olha, eu vou fazer a tua voz. Mas estão a ensaiar aonde? E eu disse, aqui, ali, está bem, passo lá. Pronto. Até hoje? Até hoje. Ok. Verdade. Até hoje. 2012, penso eu. Sim. 12 ou 13. Então fui fazer essa peça, Geração da Utopia. Foi assim uma estreia. Eu já tinha uma relação com o teatro comunitário, com este aqui, mas isso foi uma estreia, acho que profissional no teatro. E desde aí, depois fui para Londres mesmo estudar som para teatro, vim
Mas o que é interessante aqui é que não havia nada que indicasse isso. E ela chegou, segundo ela, no Caixo de Dré. Não me lembro que eu tenho gandas brancas no Caixo de Dré. O Caixo de Dré é essa interface de transportes. Pois é, assim verdade. apanho a linha de Cascais, LC, eu apanho MS, portanto o barco, o comboio, está tudo ali. As pessoas cruzam-se ali. E esta pessoa chegou a mim e fez este convite. Eu só lembro de repente estava mergulhado nessa sala de ensaio. Tenho uma lembrança dessa sala de ensaio. Depois tenho uma lembrança de estar na barraca. Está na barraca. Isto é bué fixe. Não, a cena de estar a fazer som, espacialidade, atores, toda essa relação. Que tu, quando estás no teu estúdio, tens uma relação muito mais individual, porque tu tomas as tuas próprias decisões. Muito mais solitária também, muito mais não é? solitária. Tu, quando estás no teatro, tens essa relação com o encenador ou a encenadora que te diz que era uma coisa assim, que depois tu ainda tens que interpretar o que essa pessoa quer dizer com isso. Portanto, tudo era... Eu estava fascinado. E pronto, e daí viemos tendo essa relação até hoje. Se vai amadurecendo cada espetáculo, eu sinto que cada espetáculo se amadurece, não é? Quando tu pensas, ela não vai chamar mais. Até à próxima. Olha, e relembrando aqui o desafio que vos foi feito pelo episódio anterior, pela Teresa Coutinho e a Mariana Guarda, vou-vos lembrar que isto pode ser bom agora para manter a vossa relação profissional. Mas se 2025 fosse um espetáculo, até agora, o que é que seria? Ui, Zia, diz. Até agora o que é que seria? O que é que seria? Como é que encenariam? Acho que também ficou a indicação de sonoplastia, cenário. O que é que a achas? encenadora está ali. Pois, tu vais dar, eu vou só dar a sonoplastia. Eu acho que... Olha, eu acho que poderia ser uma coisa que eu quero fazer há muito tempo. Que acho que seria um espetáculo totalmente no escuro. Nem a propósito, apagaram-se as luzes agora de repente aqui na sala. As pessoas que nos estão a ouvir não sabem, mas isto também é o sortilégio do teatro. É o sortilégio, vamos falar sobre isso. Nós dizemos e as coisas são, não é? Mas eu acho que seria um espetáculo um espetáculo no escuro, em que as pessoas chegariam também no escuro, sentavam-se e depois tentava-se perceber o que é que ia acontecer. A nível do som, não sei o que é que poderia ser. Qual é que é o som do escuro? Esta pergunta foi... Estas palmas são fraquinhas, mas não... Se fôssemos ser assim, super mecânicos, né? Aquilo que o escuro é para a ideia de luz é o que o silêncio é para a ideia de som, né? Só que uma não existe sem a outra. Drop the mic. A luz de facto, a luz é a exceção, a sombra é, né? A sombra que é a regra, o escuro é a regra, a luz é a exceção, o brilho é a exceção. Ou as duas não são dicotómicas, mas são alternativas. E o silêncio é isso, porque é como, olha, vou já para dar uma frase que está nesta peça, né? Tens razão, as palavras nascem no silêncio. Onde é que ele está? Dá-lhe. Eu discordo. É só este spoiler. Discordas, não, mas claro. o som só se torna possível nessa existência nesta coisa que é existencial, que é o silêncio. Nós é que, atualmente, tanto em relação ao som como à luz, há um estrilho, não é? Como aquele livro do Jonathan Crary, A Cidade que Não Dorme, não é? 24 horas luz, 24 horas por dia som. Isso é horrível. É horrível Isso mesmo. é horrível, estás a ver? De tal maneira que o escuro precisamos de um espetáculo sobre o escuro e o silêncio serão cada vez mais. E que nome é que dariam já agora ao espetáculo? Onde é que eu ia fazer? Olha, há um nome lindíssimo de um espetáculo do Griot que se chama Faz Escuro nos Olhos. mas sim, poderia ser qualquer coisa por aí. Mas qual era a frase que tu estavas a dizer? Era essa, né? Tens razão, as palavras nascem no silêncio. Porque não disseste. Disse, não disse? Não, disseste. Ouviste? Agora perdi-me completamente. Eu estava a olhar para a Zia e estava a pensar neste espetáculo dos Griot que é de onde eu te conheço, por isso estava aqui já. Estava a ter um momento de fã. Não, mas eu disse. Eu acho que disse, não disse?
Às vezes nós pensamos e achamos que já Sim, dissemos, mas não sei. disseste. Eu estava curiosa, estava a pensar, mas qual é a frase que eu faço? spoiler. Mas não é, as palavras também são som, não é? Eu, por exemplo, Sim. interpreto sempre, não interpreto as palavras só no seu ponto de vista verbal, o seu significado musical, elas têm de som. Mas todo o som nasce desse silêncio. E toda a luz, né, é como aquela ideia de Dionísio e Apolo, né? Sombra, luz. Portanto, é preciso. É interessante porque as pessoas, a humanidade durante muito tempo precisou de luz. E agora é como estás a dizer, precisa de escuro, pá. Precisa de silêncio, precisa de calma, precisa de. E também pensando também um bocadinho nas idas à Guiné-Bissau, há justamente esta grande diferença quando eu saio daqui até lá, que é a noção da escuridão que não tens aqui, a noção da noite que não tens aqui, de chegares aos sítios e teres que te colocar na noite sem que alguém tenha delimitado um percurso com a luz. Porque nós aqui temos isto, não é? Alguém pensa qual é que é a tua trajetória, qual é a tua geografia, porque sais à noite e está tudo iluminado. Onde não está iluminado, tu não podes ir por ali. No-go place, Exatamente. E quando tu chegas à Guiné, e muito mais ainda nas zonas rurais, mesmo em Bissau, tu tens que descobrir tudo as you go. Não é? Não há, ninguém determinou nada. Tu não sabes se o teu próximo passo há um buraco. Então os teus sentidos estão-se acomodando, não é? Que é uma palavra que tu dizes muito. Exato. Que é acomodar. Não, sim, isso é noutro sentido. Mas ali estão altamente despertos. Altamente despertos, exato. Alerta, lúcidos, porque tu tens que estar constantemente a entender o mundo e a entender-te a ti. Isso também é uma certa dormência, não é? Pegando num dos conceitos do espetáculo. É o oposto. Eu acho que é o... Mas nós estamos numa certa dormência, não é? Aqui, estamos a precisar desse tal despertar. Sim. Embora no espetáculo a dormência não tenha este lado tão passivo no espetáculo. Mas impede qualquer coisa de acontecer, não é? Neste espetáculo é a dormência que... Olha, e fala-me um bocadinho desta ideia de sortilégio, porque há umas palavras que gostava muito de saber. Tu defines como uma inexorável taticografia. Sim. Isto é o quê? Explica-me. São estratégias militares, não é? E a natureza toda ela também tem este lado que é imparável, como uma coluna militar que não se pode parar. Apesar de tudo, e temos falado muito sobre isto aqui no processo criativo, porque há 2 pontos importantes quando comecei a pensar neste projeto, que é o facto destas mulheres terem tido, eu nem sei que palavra é que eu hei de utilizar para aqui, porque se me colocassem por absurdo na mesma situação que estas mulheres, que era ser levada para algum lugar, escravizada para um outro sítio que eu nem saberia qual seria, eu não sei o que é que eu faria. Estas mulheres levaram sementes de arroz escondidas nas tranças. Isto é muito mais do que uma possibilidade de garantia de sobrevivência a nível fisiológico, é também uma garantia de sobrevivência daquilo que não é de sobrevivência, é de existência daquilo que é uma identidade filosófica, uma identidade tecnológica, científica. E eu provavelmente, com certeza absoluta, não faria isso. Acho que, assim, pensando muito concretamente, acho que gritaria, espernearia e mataria alguém ou matar-me a mim mesma. Então, isto é um ponto muito concreto, um ponto de partida para o espetáculo, mas um outro é também que, visitando o próprio território guineense, percebes que há muitas consequências terríveis daquilo que é a crise climática, nomeadamente a subida do nível da água do mar. E agora não me lembro qual é que foi a tua pergunta, mas era porque eu precisava de falar taticografia. Então, pensando nestes 2 pontos para a criação do espetáculo, aquilo que eu achei que poderíamos fazer era criarmos uma estratégia para ultrapassarmos esta questão de um território que pode estar em vias de desaparecimento, que pode ficar submerso
porque de facto a subida do nível da água do mar na Guiné-Bissau é gritante. Tu consegues ver isso no próprio território, sítios que já estão completamente submersos. E quando perguntas às comunidades, como eu perguntei, há investigadores que acreditam que a Guiné-Bissau daqui a 30, 40, 50 anos vai desaparecer. O que é que vocês vão fazer? Porque o território vai ser engolido pela água. E muitas dessas pessoas me disseram que iam morrer. E torna-se obsessivo pensar como é que nós podemos não morrer, não é? E a natureza, olhando para a própria natureza, e durante muito tempo fiquei obcecada com isto, que era como isto não pode ser, não pode. Mas depois percebi, e isso também é um lugar de mudança dentro de mim própria e na forma como eu olho para o mundo. Numa das minhas últimas idas, em que eu fui para as ilhas, para os Bijagós, e estive muito tempo sozinha, percebi que a natureza organiza-se de forma incrível para continuar a viver. E pensei que podíamos criar um espetáculo de uma comunidade que continua a viver. Perdura além destas condições. Sim. E também uma comunidade onde os cenários distópicos são miragens obsoletas. Sim. Sim. Onde já não existem os cenários de guerra, os cenários de e agora vamos fazer uma manifestação porque a crise climática, este espetáculo, este mundo, na verdade. Este novo mundo também, como tu dizes. Não, o novo mundo é as Américas para onde elas levaram. Sim. Isto não é um novo mundo, isto é um mundo de sempre. Que prevalece para além dos tempos imemoriais, os tempos futuros, os tempos presentes. É uma comunidade que persiste plantando arroz, aconteça o que acontecer. E que, como a natureza é tão inteligente que ela organiza-se para continuar. E então esta comunidade é uma comunidade que já não é só humana, mas é também ela própria anfíbia, não é? Exatamente. É uma das palavras, não é, que tu dizes, Um anfíbio. Sim. E tem alguma ligação mitológica? Foi uma palavra que tu criaste? Não, eu criei porque é só uma mistura muito simples mistura entre humano de- e anfíbio. Mas deve haver muitas ligações mitológicas, com certeza. Sim. Mesmo no pensamento, entre aspas, mitológico transatlântico, existe essa ideia de Drexler, né? Que foi primeiramente usada nos músicos techno, que muitas das pessoas, porque ao bocado falaste de eu mataria-me, e eu lembrei-me logo das várias mulheres que se atiraram a si, às vezes com os seus filhos, para o Atlântico, só para... para o Atlântico, porque disseram: prefiro suicidar-me já a ser escravizada. E há muita gente, não é, no Atlântico que se atirou. Cada vez que eram postos a respirar, aproveitavam, de tal maneira que depois muitas vezes já não faziam a travessia sem poder ir lá acima Para não se matarem. Sim. Outra cena era também as pessoas que adoeciam, porque aquilo viajavam naquelas condições, depois eram descartadas no Atlântico. E há esta ideia de que os filhos dessas pessoas que morreram no Atlântico criaram uma nova um povo subaquático que vivia dentro do Atlântico, por exemplo. E quando tu falaste, eu pensei, não é porque pode ser isto, porque também se organizou, porque esta ideia que a natureza persiste. Eu em Santo Tomé havia a coisa mais incrível da minha vida, que era entre as roças de cacau, os engenhos que os portugueses construíram imponentemente, e há bocado vinhas a falar disso de comboios, carris, a natureza passa, né? 60, 70, 80 anos eles passam. É só naquilo que tu dizes, né? Ela só está a acontecer, ela vai continuar, né? E essa coisa é fantástica, essa organicidade, essa continuidade que é prévia e posterior a nós todos, é super interessante. E isso foi uma das coisas que a Zia nos foi sempre explicando no espetáculo, né? Esta comunidade existe, planta o seu rosto com a naturalidade da natureza. Sabes? Esta é uma redundância, mas é importante dizer isso. Nós hoje em dia pomos significados, coisas sucedâneas à própria coisa. Estamos sempre a pôr uma coisa na coisa, já não nos contentamos com a coisa, temos sempre que encher de significados, peles e
corpos quando aquelas coisas às vezes são só aquelas coisas. E nós precisamos de algo mais, não para justificar essas coisas, mas às vezes para nos justificar a nós próprios. Então é interessante que aquelas pessoas estão a plantar arroz, porque é assim que vão sobreviver. Né? Sim, foi assim que elas sobreviveram. E é assim que elas fizeram com que muita gente sobrevivesse. Nós hoje em dia estamos a comer este arroz que foi levado, não é? É incrível. Mas ainda voltando a esta coisa de como a natureza se organiza, e falando da acomodação, é justamente isso. Há um acomodar de tudo. Há um acomodar de acontecimentos, um acomodar de memórias, um antecipar das próprias memórias, não é? Acontece muito isto na natureza. E eu acho que isso é um ensinamento tão mais forte do que estarmos aqui a encher páginas de discussões para falarmos da crise climática e de como isto e aquilo, porque se ao mesmo tempo nós conseguíssemos parar um pouco e sentarmos e observarmos como é que a natureza cria as suas taquicografias, não é? Eu já estou só a ouvir-vos, este ponto já desliguei. Seríamos tão mais eficientes em tudo, não é? E há uma descoberta, entre aspas, que nós também que temos estado a fazer e que temos falado muito sobre isto, que eu acho que o espetáculo é sobre uma partilha tecnológica orgânica, que eu acho que foi isto que estas mulheres também fizeram, e é isto que a natureza faz, e é isto que nós estamos desaprendendo ao longo do tempo, e que por causa disso, como estamos a desaprender e sentimos que há qualquer coisa que nos falta, começamos a criar teorias sobre muitas coisas, e o que nos falta não é a teoria, falta-nos efetivamente a prática, não é? Tu, se estiveres num sítio, sei lá, numa ilha, ficas parado a observar e começas a ver a movimentação constante dos bichos, das árvores, da vegetação, da botânica, do céu, das árvores, dos pássaros, não é? E tudo sempre em comunicação constante e direta. Sim. E de repente estavas a falar da pandemia. Também estão a falar contigo e também queres responder, sim. E ficas... falou comigo... Há bocado estavas a falar da pandemia e lembrei-me disso, não é? Basta fecharmos as coisas durante um dia e de repente a natureza invade tudo à nossa volta. Também falavas disso, que houve um gajo que mediu a paragem num dia, de tudo, num dia só, o quanto da natureza se regenerou. É impressionante como nós é que somos a grande peste. Sim. Olha, agora perguntando-vos o vosso top e topless. Fizeram o trabalho de casa? Fizemos ou não fizemos? Topless, taxas de hotel. Temos que fazer aqui umas coisas, então. Fizemos. Taxas de hotel e banco. Taxa de hotel, topless. Não vinha, mas taxa de hotel está definitely para uma pessoas que trabalham neste país pagarem taxas turísticas, definitely lower. Mesmo. Foi uma coisa que nos confrontamos agora mesmo e ficamos absolutamente passados com isso, não é? Depois está ligado a tudo o resto, né? As questões de habitação, as pessoas que vivem e trabalham neste país cada vez encontram menos onde viver e tem, né? Nós ganhamos e gastamos, né, a maioria do nosso salário para pagar uma renda e ainda vais trabalhar a uma cidade e pagas uma taxa turística. Sim. Faz sentido. Mas... E isto ainda por cima confronta-se no mesmo dia em que neste momento, ou talvez algumas horas atrás, que não segui, estão a ser pessoas desalojadas em Loures, não é? Portanto, paga-se taxas de turísticas e nós não sabemos exatamente para onde é que vai esse dinheiro. Claro. Qual é que é o destino desse dinheiro? Serve exatamente para quê? Se não para assegurar aquilo que é um direito básico. Básico, não é? Enfim. Demos tempo ao trombone. Mais algum topless? Havia tantos que há tantos, nós não vamos sair daqui hoje. Tenho que falar deste, que também é muito importante, que é, há poucos dias soube-se que a juíza que foi nomeada para julgar o caso da morte do Odair Muniz é a mesma juíza que ilibou o polícia que espancou a Cláudia Simões. Portanto, isto também... Bora.
Isto também diz muito sobre o país que estamos, não é? A cara podre. Este país a de grandes lata. costumes, que é Yeah. de uma hipocrisia muito grande, não é? A cara podre e a lata e a vontadinha de fazer isto na nossa cara é altamente insultuoso, revoltante e nojento. Agora não sei. Então, deixar olha, o falar em cara terceiro. podre, podíamos falar de ter que ir a eleições daqui a 2 meses outra vez. É tipo. Pois, no meio disto, obviamente, um país está sempre a repor um suposto governo. É por isso que nós não podemos e não temos como contestar tudo o que já falámos, porque há uma reorganização pseudo-permanente que não dá às pessoas daqui e a ninguém qualquer possibilidade de estabilidade, de futuro, de luta, porque estas pessoas que estão acima do governo estão constantemente a reorganizar este país no sentido que eles querem, na deriva que eles querem, que é uma deriva cada vez mais neoliberal, mais racista e mais tudo. Não é? Queres montar o trombone? Não é preciso, porque Se calhar o melhor trombone não, acho que o chega. silêncio fala por Tu querias isso. um programa divertido. Vou tentar, vamos para o top, Então bora, vá. top. Vamos para o top. O top. Este é altamente consensual entre nós dois. Que é. Ai, agora gostava de dizer o nome da realizadora, que chatice, não me lembro. Alguém que vá ao Google rapidamente. All Mas the podes- light. Como é que é? All the light we can imagine. We É um filme. cannot as we Um filme. imagine. Ok, não Olá. sei. Não sei de quem é. Mas é lindo. É de uma realizadora indiana. A nossa equipa já está aqui a escrever. Olha lá, All Light We Can Imagine. All the light as we imagine. Como? Mas pronto, o filme, se Pronto, puserem olha. o filme. É um filme absolutamente maravilhoso. Ok, perfeito. Eu tinha visto o nome da realizadora que é para chegar aqui a dizer, mas evidentemente Isto a é minha bom, mas cabeça as está pessoas tão estão cheia. obrigadas a escrever Não, e a tem pesquisar. mesmo que ir pesquisar, porque o filme é absolutamente maravilhoso. Incrível. Maravilhoso. E de momento chega-me aqui um telefone que diz: Paial Capadia. Cada dia. cá está. Muito obrigada, equipa. Isto é Maravilha. mescla. E mais, o vosso top, como é que está? Está animado? Temos um outro top maravilhoso que é este ano, 2025, vai acontecer a primeira Bienal de Arte e Cultura da Guiné-Bissau. Isto Portanto, agora merece umas palmas, mas estas palmas não são muito boas. não, mas pronto, vai. Mas nós reforçamos aqui, pronto. Reforçamos aqui. Muitos parabéns, Perfeito, que Guiné-Bissau, bom, que e a bom. toda a equipa que está a construir esta Bienal. E pronto, é maravilhoso. Sim. Tem mais algum top? Senão vamos já para a fila do pão. Temos mais um. Então vamos. Há vários, mas há aqui uma coisa, por exemplo, Burkina Faso, Níger, Togo e Mali abandonaram o franco CFA e têm uma proposta de fazer a sua própria moeda, que é, no fundo, recomeçar o sonho de Kwame Nkrumah para uma África independente, e a independência será sempre também económica, e ter a coragem de ter uma moeda não anexada à moeda dos teus colonizadores é um passo que, ainda que muito tremido, tem que ser louvado. Olha lá, e é isso. Togo, Burkina Faso. E vamos também para a moeda. Yeah. Burkina Faso, Benin, Mali. É incrível. Vamos para a fila do pão. Vamos. Isto agora é sempre a subir, vá. Vá. Nós começámos assim em baixo. Não, estou a brincar, mentira. Estou a brincar, juro que estou a brincar. Dá-lhe. Pronto, agora fui eu. Eu assumo. Quem é que quer começar? Zia. Chulage. Zia. Então posso começar eu, olha. Quem és tu na Vou fila ser do pão? muito verdadeira. Eu não compro pão. Pronto. Olha, a primeira pessoa que não compra Verdade. Como pão fora de casa, normalmente, quando estou fora de casa, portanto, eu não vou comprar o pão, mas no tempo em que eu ia comprar o pão, em que os meus 2 filhos eram mais pequenos, eu era daquelas que fala com as senhoras que estão também na fila, que fala sobre o tempo, fala sobre o preço do pão, reclamo e tal. Pronto, sou essa pessoa. Muito bem. Chulage, quem és tu na fila do pão? Eu também já não compro pão, mas Eu adoro. mas não compro, já não vou à fila comprar. Mas vou ao café, vou àquele café religiosamente. Eu sou sociólogo de café,
Eu fiz uma Isso é licenciatura em fantástico, Sociologia, Sociologia de café. treinadores de café. Eu sou super assumidíssimo social de café. Adoro isso. No sentido em que, para mim, é ler e ir ao café tirar o pulso. Eu moro num bairro que tem pessoas de várias origens africanas, pessoas no bairro da Margem Sul, pessoas brancas da classe trabalhadora imensas, pessoas ciganas, muitas pessoas asiáticas atualmente. Então, para mim, ir àquele café é um estudo, não só para perceber uma espécie de barómetro das tensões que existem, das coisas que trendam negativamente e positivamente. Ou seja, eu não vou às redes, então chego ali e ouço todas as conversas que me doem e outras. Tudo o que se está a passar de bom e de mal, as pessoas vão para ali comentar e eu sento-me ali a ouvir. Mas já há uma fila de pão a acontecer, porque esse café também tem uma padaria. E é isso, eu aprendo. Tu eu que falo com as velhotas todas, cumprimento todas as velhotas dali do café do meu bairro, as senhoras que limpam, as senhoras cantoneiras, o pessoal que foi fazer a bucha das 10h30, tudo. Né? Não, eu estou abatanado, e eu esqueço uma carcaça, assim, não. Mas nisso há um processo de me relacionar com aquela vida. O que é que foi isto, Zia? Sim, É acontece. o dramático! Estás a ver? Mas é lindo. Eu queria Sim, logo sim, ali sim. as coisas todas. Vai, Não, mas claro é- que sim. Tal, estás a ver? Começas logo a imaginar, não é? Não, é uma Claro. interação com. E há toda uma sonoplastia dentro destes espaços, não é? Também. Hoje em dia, por exemplo, aquele é um dos poucos cafés que ainda não tem uma janela escarrapachada da CMTV, portanto, isso retira um certo som. É dos Tirei poucos, e é por isso que eu tirei vou aqui àqueles, a porque a gota de maioria suor. já tem. Mas às vezes tem lá as pessoas em alta voz, mas tem uma sonoplastia da máquina, a máquina do cimbalino. É lindo sempre. sim, O cheiro cimbalino. não é só uma. É uma olfatoplastia também, que é linda, não é? Se a gente pudesse fazer qual é o. Né? Fogo, é lindo. Nesse espetáculo de 2025 podia ser escuro e cheiros. Olha, os sentidos a operar todos em Sim. conjunto. O café era é um certo. cheiro. Não É maravilhoso. É o melhor cheiro do mundo. Certo? É capaz. Capaz. É. Está no meu top neste Também momento. no Não, no meu também. Cheira a café. Mas Estamos à procura dos de um produtos botão. mais especulados. Exato. Mais Pois especulados é, e verdade. Com maior carga de Sim, desta sim. relação de poder norte-sul, porque o café é como todo o extrativismo. As pessoas que recolhem o café, nós em Pelas Negras fizemos um espetáculo, estudávamos isso, né? Elas são as mais mal pagas. Depois, aqui onde é torrado, né? Por isso é que se paga. O dinheiro está todo no torrar e não sei o quê. Portanto, café é lindo, mas não é lindo. Pois, há toda uma realidade Mas é o que melhor nós cheiro do mundo, desconhecemos. estilo. Sim. E é o maior gosto também, ou não? Epá, é. Eu Um bom posso viver café. sem pão, mas Ali sem entre café o não. café, O quê? o gindung e o limão. Pá. Ai, contem-me. Não, são as três coisas que eu acho que cheiro e sabor. Limão, disseste limão? Limão, sim, mas não é este limão daqui. Não é este limão daqui. Esquece lá. Daqui dentro. Olha, pô, o top ainda Limão dentro do daqui. top. Não, daqui não é limão. Pois. Isto, de repente verdade. vais à Guiné e vais perceber o que é limão. Portanto, é. Olha, voltando aqui um bocadinho ao espetáculo, também há uma curiosidade que eu queria mesmo satisfazer, que é irãs e cancurãs. Até Olha a rima. sonoplastia da... Não, mas Da acho própria que palavra. Esse som é lindo. Irãs e Cancurãs. cancurãs. Tão bonito. A Guiné é um território muito pequenino, não é? Mas tem dezenas de etnias. E etnias com características muito próprias, muito específicas, cada uma delas, e que coabitam neste território tão pequeno. E é simultaneamente também. Pronto, eu não conheço muitos países, mas conheço muitos sítios do mundo, conheço alguns, mas eu sinto que é um sítio onde o mistério permanece. As pessoas conseguem ser altamente protetoras daquilo que são as suas identidades. E estes irãs e estes cancurãs são também parte desse mistério que liga aquilo que é o humano e aquilo que é a divindade.
e que eles próprios, os irãs e os cancurãs, coabitam com as populações nas povoações e têm manifestações muito, muito concretas no cotidiano das pessoas. E aparecem em situações também muito concretas e muito específicas, mas não são, como direi, não são inatingíveis. Ok. Fazem parte Tem uma do realidade cotidiano. mundana. Exatamente. Sim. E isso é uma diferença que eu vejo realmente do nosso mundo e a forma como nós vivemos a nossa religiosidade, a forma como algo nós muito olhamos inatingível, para a vida. Exatamente. Inatingível, ainda por cima, que está acima que está no no trono céu. e no céu. Exatamente. E ali é tudo ao contrário. Está tudo aqui em baixo, está tudo na Ok. terra, tudo puxado para... e isso é muito interessante. É também uma forma... é uma outra chave para olhar o mundo. A todos os níveis. Até pensando agora, até porque parte do elenco são performers guineenses que vieram da Guiné específica de propósito para integrarem este projeto. Às vezes olhando e percebendo bem a forma de movimentar, a forma de dançar, e tu percebes que e se isto eu já sabia, agora há uma confirmação muito forte e exuberante na minha cara disso, que é as pessoas aqui, os bailarinos, dançam para cima, não é? É verdade. Até elevam os pés e, coitadas, elas ficam todas com os pés todos tramados por tanto se colocarem bicos de pés para atingirem o céu, o inatingível, um ideal, não é? uma O ideal, os ideia anjos todos sobrevoam, não é? Sim. E na Guiné-Bissau e em África Há um nós fazemos centro. o contrário. Há o centro, está a ficar em baixo. Os calcanhares estão sempre assentes na terra. E isto é muito mais do que um movimento de dança ou coreográfico. É mesmo uma forma de ver o mundo. E é mesmo uma forma de olhar para si próprio e de olhar para os outros. E isso é muito interessante. Ai, olha, ficava aqui a ouvir-vos, mas se calhar vou aqui para outra perguntinha. Vocês preferem polémica ou problema? Zia, vou já começar contigo. Preferência? Não sei se tenho preferência por uma coisa e outra. Queres polémica ou problema? Se quer polémica ou se quer problema? Vou-te fazer aqui uma perguntinha. Que coisa! Isto é horrível. Estou a sentir uma Isto é pressão. Se Isto é... preferimos uma palavra ou outra, uma situação, porque polémica é. isto é a nossa rubrica. Pois, mas um ok. problema ou uma polémica, problema. Mas eu gostei desta reflexão filosófica sobre a polémica e o problema. Mas porque, imagina, a sociedade atual vive de mascarar problemas. Vamos com mudar a polémicas. rubrica, não estou a brincar. Não, a sério. É verdade. Tu hoje em dia mascaras os problemas reais com polémicas. Né? Nós vamos ter uma eleição boa sobre isso. A polémica é uma coisa, o problema é outra coisa, embora sejamos feitos acreditar que às vezes uma coisa é outra. Uma é um ruído que se cria à volta das coisas, que era como tu dizias há bocado, né? Criam-se teorias para tudo, também se criam polémicas para não se viver as coisas como e não se refletir sobre as coisas como tem que ser. Posto isto, nós escolhemos problema, não é? Sempre. Mas há um problema para cada um, atenção. Ai. Vamos começar com a Zia, porque ela foi corajosa. Epá. Então, Zia, prometeste fazer o melhor arroz de peixe da tua vida num jantar para os teus amigos. Sim. Preparas tudo e quando chega a altura de pôr o arroz, vês que acabou. O que é que fazes? Que acabou o arroz. Acabou o arroz. Opa! Sabes, eu Isto pensei é o que ele pior ia dizer cenário acabou o possível. peixe. Agora o arroz não dá para acabar. Não dá. Não tens em casa, pronto, Mas e olha, não eu vou podes dizer uma cena, comprar. numa casa africana arroz não acaba. Não vai acabar. E na minha, que é africana e asiática, estás a ver? Bolas. É mesmo, Se fosse pode o não peixe, haver peixe, mas arroz, estou-te a dizer. acabou o arroz. Como é que Não é Zia? possível. Mas não é possível. mas se pronto, acabasse, mas Zia, vá, se pensa lá. acabasse. E comprar. Mas não podes comprar, acabou o estoque. Então, mas se eu vivesse, Acabou o arroz. se a gente viver... Não, sabes porquê? Porque, por exemplo, quando vivemos lá no bairro, ias tocar na vizinha e ela tinha arroz. Alguém ia dar arroz. Olha, resolveste-me o problema. Está resolvido. Os meus vizinhos são também asiáticos, E vão ter portanto, arroz. certamente teriam arroz. Portanto, Obrigado, ele já resolveu o ias meu ao problema. vizinho Ia e ias Se acabasse tocar o gajo, ao mesma Miranda.
Ok. Beijo, Miranda. Um beijinho para a Miranda. Muito bom. Ok, acho que está respondido. Assim, umas palminhas. Mas isso também é, estás a ver, as relações de vizinhança que temos que manter em vez deste mundo atomizado. exato. Nós estamos a ir para fora em vez de irmos para o vizinho, não é? Sim, que é uma sim, tendência terrível hoje Tá? em dia. Mas não te Falaste em escapaste, arroz, eu fiquei com Solange. fome. E, pá, Não escapaste. Agora tens diz que. lá qual é o problema, Queres assim um ajuda. problema ou queres uma polémica? Não quero um problema, não quero polémicas, há muitas, a internet vive disso. Então, vais a um jantar em casa da Zia. Sim. Ela prometeu fazer o melhor arroz de peixe da tua vida. Lindo. Onde é que tu és palma? Vocês não sabem, mas eu queria tramar-vos. Tramaste-nos. Mas quando te sentas para comer, É só peixe. é uma maçada de peixe. Era uma maçada de peixe. Ele também E agora? ia adorar. Adoras? Adoro. Pronto, está Adoro, resolvido. pois claro. Está resolvido o problema. Se ela fizesse assim a O moda de problema Setúbal, seria a Zia cozinhar. Não me lembrei de. Zia, tu cozinhas? Isso era um grande problema. Tu Tenho cozinhas? 2 filhos, Com cozinha alguma certeza, coisa. Então tem que ser. Mas olha, o Solange cozinha Também cozinhas? muitíssimo bem. pá, isso é um exagero. Ui, Mas sei. uma Não. maçada de peixe ia fazer. Não é o já exagero, já me estou a cozinha babar. mesmo bem. E vocês nem almoçaram nem nada por isso? Não, ele cozinha mesmo bem. A primeira vez que fomos para Bissau, ficámos na mesma casa e ele cozinhava e o nosso querido colega António Castelo também. E muito bem, eu só ficava sentada à espera da hora e dizer: olha, Ai, gosto que mais bom, quem me dera, que privilégio. deste, quero mais isto e menos aquilo. A Mesmo picar, assim. olha, este arroz foi bem, este estou aqui com foi inveja. Foi um mês aquele brilhante. omelete está excelente. Temos de ter mais limão. Exato. Foi quando descobrimos aquele maravilhoso picante de Ai, é tão bom. Margarida. Ai, que bom. Bem, para vocês irem almoçar, vamos despachar isto. Sim. Tem algum desafio para o próximo episódio? Azieta. Sim, eu Vai, Zia. tenho. Não partilhei. Pensei sozinha mesmo, que é se só houvesse uma cor no mundo até ao fim do mundo, Uma mesmo cor? no fim do mundo, Ok. qual seria? Uau. Não podes responder, Não, Solange. não, Estás porque aí. ela- não, não. Mas tu queres, Ela- tu queres. Não, eu não, estou a não quero ver. mesmo. Eu não gosto, eu e a Zia temos uma Mas ele está a discussão. pensar, ele está a Não, pensar. eu e a Zia temos uma discussão ongoing por causa deste tipo de perguntas. Porque eu nunca conseguiria escolher uma. Uma vez ela quis-me fazer escolher se fosses se a tua vida, se fosses para um sítio no mundo, só pudesse levar uma música, qual seria? Ui, isso é muito complicado. Então não é, explica. Agora Isso é a cor muito não, mas a complicado. cor é igual, porque cor é Bem, lindo. mas isto é um exercício de imaginação. Não dá para imaginar. Vocês são As cores artistas. são lindas, as músicas são lindas. Pá, responde. Uma única música. Não, uma única cor. Que Ui. é a mesma coisa. As cores, pá. Vamos já aqui para a teoria das cores. Não existem cores. Estamos a falar de luz, Luz, escuro, o espectro o específico espectro. da luz. Assim saio desta. Também resolves bem os Mas problemas. vá, então vá. Estavas mais lá para o violeta ou mais para o vermelho? Ui, Ui. é complicado. Não, mas essa... É complicado. Olha, a próxima Fica pessoa no ar que responda. responda. Olha, muito obrigado por terem estado aqui. Foi um gosto. Oh, obrigada a nós. E- Agora só temos estas palmas. Opa, mas temos que clicar muitas vezes. Pronto, Nós fazemos muitas outra vezes. vez um reforço de palmas.